A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje eu quero falar com vocês sobre cobertura espiritual. Muitas denominações, muitos grupos cristãos acreditam nesta prática. E o que seria cobertura espiritual? Resumindo, essa pessoa que acredita nisso, ela crê que se sente protegida quando tem uma cobertura espiritual, seja de um líder ou de uma líder, ok? Então ela é ensinada dessa forma e ela vive dessa forma. Se ela vai orar por alguém, se ela vai visitar alguém e assim fazer alguma atividade, principalmente quem atua em batalha espiritual, para lidar até com o inimigo, então ela precisa que esta cobertura espiritual, que é o seu líder, assim vai designar ela, vai orar por ela, vai proteger ela e vai interceder e orar, pedindo a proteção de Deus e tal. Então, ou seja, a pessoa que acredita em cobertura espiritual, ela só se sente bem, ela só tem paz quando aquele líder homem, ali então ele diz, agora pode ir, agora não, porque você já está debaixo da minha cobertura. Mas eu pergunto para os amados, isso é bíblico? Onde você se baseia na palavra de Deus que isso é verdade? Tá? Eu, atendendo muita gente aqui, e muitos me comentam sobre isso, pediu até para fazer um vídeo, eu estou aqui falando um pouquinho sobre isso. Eu até quero contar uma experiência para que você entenda, eu vou usar alguns textos bíblicos para que a gente possa se aprofundar um pouco mais aqui. Eu fiz uma reunião, uma vigília, vamos dizer assim, uma reunião à noite, nós íamos passar a noite ali orando, eu e mais alguns irmãos em família e irmãs, e aí os irmãos convidaram outras pessoas, eu falei, amém, né, já são todos crentes e tudo, são tudo, não, tranquilo, eles querem passar a noite aqui conosco orando, tendo comunhão, sim, aí chamaram. Quando chegou a noite, esses irmãos que estavam ali comigo, quando eles chegaram, eu perguntei, cadê os outros irmãos que vocês disseram que iriam trazer? Aí eles falaram assim, pastor, quando nós convidamos eles para estar conosco aqui orando, eles falaram assim, quem é a cobertura espiritual desse lugar? Quem é a cobertura espiritual lá dessa reunião? Aí os irmãos falaram, não. Aí os irmãos que estão comigo falaram assim, a nossa cobertura espiritual é o Espírito Santo, é Jesus. Não. Eu quero saber de homem. Não, mas é Jesus que nos protege. E aí eles falaram, não, nós não vamos, porque nós temos uma cobertura espiritual aqui, que é o nosso pastor. Então nós vamos até falar com ele, se ele autoriza ou não. Mas nós não temos paz de ir, porque vocês não têm uma cobertura espiritual e também, nosso pastor não está ciente, então nós não vamos. E acabaram não indo, eu achei aquele estranho, falei, então quer dizer que eles não quiseram estar orando, ou vir aqui, porque eles entendem que aqui não tem uma cobertura espiritual, e a cobertura espiritual deles lá também não estavam cientes, só iriam vir se autorizasse, foi isso. Falei, fazer o quê, Vamos nós aqui ter comunhão e depois a gente trata disso. Vocês percebem, amados? Eu acredito que vocês, talvez alguns aqui já tiveram essa experiência, e você que acredita em cobertura espiritual, tenho certeza que você entende dentro desta linha, da qual eu presenciei isso e vocês têm vivido isso daí. E aqui conosco também já teve irmãos e irmãs que falaram, ô pastor, você pode orar por mim porque eu me sinto mais tranquilo e protegido se o Senhor ser a minha cobertura espiritual. Então isso começou a me incomodar, e é por isso que eu quero aqui trazer esse assunto para vocês, por isso que estou gravando esse vídeo aqui,
ok? Inclusive você manda aí esse vídeo para todos aqueles que Deus colocar no seu coração, até para ajudá-los. Então pensa bem assim, queridos. Jesus fez tudo por nós, obedeceu ao Pai até a morte de cruz, consumou todas as coisas, glória a Deus, ressuscitou no terceiro dia, enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo agora está dentro de mim e de você que crê em Jesus, tá? Então é o mesmo Espírito e é Ele que nos guarda e nos protege. Então eu comecei a pensar, quem acredita nisso, além de tudo isso, além daquilo que Cristo fez, e além do Espírito Santo estar em nós, e ele diz, né, o próprio Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, quer dizer, se eu não for autorizado, se eu não tiver uma cobertura espiritual, eu não me sinto protegido, aquilo não vai funcionar. Queridos, o Espírito Santo me fez atentar para isso, para deixar claro que isso é idolatria. O que é idolatria? Idolatria é a gente confiar, entregar a nossa segurança ou a nossa proteção e a nossa confiança a um homem ou uma mulher, ok? Que não seja Deus, que não seja Jesus, que não seja o Espírito Santo. Queridos, eu comecei a pensar, falei, gente, isso é uma idolatria, porque a pessoa não tem paz se a cobertura espiritual dela não autorizar, ou não orar, ou não abençoar, ou não designar. Tá? Então, eu entendo, está claro, que as devidas autoridades, pastores, realmente eu entendo que nós temos que dar o devido respeito e também a devida atenção e compreender, sim, o quanto que Deus, né, tem usado eles para nos ajudar, porque cada um na sua função. Então, baseado nisso, eu talvez você que está aí, você use esses versículos aqui para viver dessa forma. Então, Hebreus capítulo 13, eu vou até ler o texto aqui, o versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, com quem deve prestar contas, né? Para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, eu acredito que muitos devem usar esse texto para se submeter a estes guias. Esse é um lado, e está correto dentro do contexto, ok? Como nós também nos submetemos aos nossos pais, que temos que honrar ele, como nós nos submetemos a autoridades, né, baseado naquilo que eles, né, estão ali instituindo, ok? Então, eu quero que você pegue um todo, tá? Vamos para o livro aqui de 1 de Pedro, capítulo 5. Olha a instrução do nosso Deus para os líderes. Rogo-vos, pois, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, tá? Que eu entendo que estes, para quem acredita nisso, são coberturas espirituais para estas pessoas, né? Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, ele dá esta instrução aqui, ó, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Então, como Deus quer, e não como o homem quer. Então, assim, ó, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. E nem como dominadores, tá? Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Porque tem as pessoas, tem ali os irmãos, né, que foram confiados a esses líderes. Então, como que nós, pastores e presbíteros,
devemos cuidar deles como Deus quer, ok? Não por sórdida ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então eu lembrei desse versículo em que o apóstolo Pedro orienta os líderes. E nós temos visto, desde lá e hoje, no século 21, quantos líderes têm usado da sua posição, da sua autoridade, para dominar as ovelhas. Dominar, né? Então, essa palavra dominar é não querer que as ovelhas, os irmãos, saiam, não é? Daquele grupo ou daquela denominação, ou que, de repente, né, vão ouvir outros ensinamentos, então eles têm medo de perder, e aí acaba dominando e colocando ensinos que faz com que os ministrados, as pessoas, aquelas ovelhas, fiquem com medo. Então, por exemplo, quando ensina para alguém que ele precisa da autorização e de ter uma cobertura espiritual, você concorda que essa pessoa está presa a essa cobertura espiritual que é esse líder. E quando a pessoa é convencida disso, ela não faz nada sem a autorização desta cobertura espiritual. Sim ou não? E essa pessoa que acredita nisso, quando ela vai em algum lugar, que ela se pega ali numa situação em que nem comunicou o seu líder, ela fica meio que presa, porque ela fala, puxa, né, minha cobertura espiritual não tá sabendo, e agora estou numa situação aqui, eu preciso ligar para ele. Então olha a dependência, olha a escravidão e olha o domínio. Tá? Então quando o apóstolo Pedro ele fala, e não como dominadores, dominar é isso, é tornar uma ovelha dependente de homens e não de Cristo. Assim também aqueles que abusam de autoridade, por exemplo, quando eles não querem que as pessoas saiam daquele grupo, daquela denominação, eles colocam medo. Falam, se você sair daqui, né, você está sendo rebelde contra aqui as autoridades, e aí usa muitos textos fora do contexto, e aí ameaçam. E eu, amados, já participei de um grupo que fazem isso. Eles colocam medo, e aí aquela pessoa, por causa de medo, se submete e fica ali. E aí eles pegam esse texto aqui que eu acabei de ler para vocês e diz aqui, ó, tá escrito no livro de Hebreus que vocês têm que obedecer aos vossos guias e ser submisso para com eles. Eles usam isso. E aí eu quero pegar tudo isso e fazer com que você discorra em toda a Bíblia, tá? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 2, o próprio Jesus, ele aparece para o apóstolo João, porque ele diz assim, eu estava vivo, não é? É aquele que vive, estive morto, mas eis que agora estou vivo pelo século do século. Então é Jesus falando ali com o apóstolo João e mandando ele escrever para 7 igrejas ali na Ásia. E então Apocalipse capítulo 2, olha a orientação de Jesus, tá certo? Esse sim é o verdadeiro pastor, dizendo, dando ali uma advertência, falando para o apóstolo João avisar a igreja em Éfeso. Diz assim, ó, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não o são, e os achaste mentirosos. Entendeu? Então veja bem, eu vou só continuar o versículo 3. E tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Então aqui, Jesus, o próprio Jesus, deixa muito claro que ele quer que a sua igreja
identifique quem são os mentirosos, quem são aqueles que se dizem apóstolos. O apóstolo está ali numa, vamos dizer assim, né, numa posição, como muitos acreditam, no nível maior, né, no top. Se você identifica ele como um falso apóstolo, porque se ele não é, porque ele é falso, e ainda acha ele mentiroso, como você vai se submeter a ele? Como é que você vai usar os outros textos que eu usei, Hebreus? Como é que você vai submeter alguém? Porque você percebe que você tem que usar com sabedoria cada texto e entendendo um todo. Porque a Bíblia, ela é constituída de 66 livros, ok? Então está muito claro de que Deus estabeleceu um para apóstolos, outro para profetas, pastores, evangelistas e mestres. Mas qual é a finalidade? Com vista à edificação do corpo de Cristo. Você vai pegar o livro de Efésios, tá? E o objetivo é que, através destes dons, nós sejamos instruídos com um objetivo, de conhecer a Cristo, de exaltar a Cristo, a confiar nele, no Espírito Santo, para que Cristo, somente Cristo, seja exaltado e glorificado, tá? Então, por que eu estou comentando tudo isso? Porque tem pessoas que, pelo fato de não ler a Escritura e de não entender o todo, ele acaba sendo dominado por ensinos de líderes que escravizam e aprisionam essa pessoa. Quando ele diz, se você não tiver a minha cobertura espiritual, você vai ser retalhado. Se você não tiver a minha cobertura espiritual, você vai ser atacado. Então, sem a pessoa perceber ou percebendo, mas eu entendo que a grande maioria está na ignorância. Ah, mas eu sou líder, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou isso, aquilo outro. Então você precisa da minha unção, você precisa da minha cobertura. E aí a pessoa, pegando desse lado, vai entender, puxa, é verdade, então o senhor pode me abençoar ou não? Ele, não vou te abençoar, eu vou te abençoar, pode ir, não pode ir. Então quer dizer, estas pessoas que acreditam em cobertura espiritual, ela percebendo ou não, mas a verdade é essa, elas são dependentes de um homem para fazer algo, são dependentes de uma mulher líder para fazer algo. Isso é domínio, isso é idolatria. É por isso que aqueles jovens, aqueles irmãos, não quiseram ir orar, ou não quiseram ir, e era todo mundo conhecido, não quiseram ir orar. Por quê? Porque eles entendem que se a cobertura espiritual não autorizar, eles estão em rebeldia. E isso não é bíblico, tá? Então, com tudo isso, queridos, o inimigo, ele encontra brecha, dá um lugar, e ali ele escraviza, tá? Ele escraviza as pessoas, e aí ela acaba sendo dependentes de homens. E aí, então, hoje, a Bíblia diz, tá, queridos, que no meio de vós surgirão falsos mestres e falsos profetas. Então ele se utiliza de tudo isso, sabendo que a grande maioria não lê Bíblia, sabendo que a grande maioria acredita nessas coisas. É muito fácil deles dominarem estas pessoas, tá? Então, o que um líder deve fazer? Se você pegar o exemplo maior que é Jesus Cristo, isso está lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, Jesus intercede pelos apóstolos e por todos aqueles que viriam crer, que chega até nós e vai até a volta de Cristo. Jesus, ele está orando, pode ler lá a oração dele em João, capítulo 17 todinho. Ele está orando, intercedendo, sabe? E santificando eles na verdade. Compreende? Então, o que um líder que é modelo, conforme lá no livro de Pedro lá, o que um líder deve fazer, sendo modelo do rebanho? Ele deve fazer como Cristo fez, conduzindo o rebanho para Deus, para o Pai. E era isso que Jesus fazia, é isso que os apóstolos depois nos ensinaram. E assim tem que ser, de quem é a honra, de quem é a glória. É somente do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então uma irmã
até perguntou para mim, pastor, mas e quanto à questão da hierarquia? Porque eu acredito que muitos pegam esse ponto de cobertura espiritual por causa da hierarquia, né? Eu falei, bom ponto. Vamos trabalhar sobre isso. Ela disse, não tem serafins, querubins, arcanjos e tal? Existe, não é? Existe essa questão da hierarquia, beleza. Agora, traz isso para a igreja, ok? Quem é o cabeça da igreja? A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. E a ele foi dado todo o poder, toda a autoridade. Está acima de todos. Então, a nossa maior hierarquia e autoridade máxima é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da sua igreja. E nós estamos, pelo sangue de Cristo, que fomos comprados e remidos, incluído nesta igreja, que a Bíblia chama de a igreja é a família de Deus e é o corpo de Cristo. São os dois termos usados para igreja. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, esse que tem autoridade maior, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele fala, pode ir, não é? Pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando, e é isso que estou convosco todos os dias, e vai ensinando tudo que eu vos tenho ordenado. Então hoje, esse que é autoridade máxima, mandou o Espírito Santo vir aqui para estar conosco e nos orientar em tudo. Então o mesmo Espírito que tem total autoridade acima de tudo, está comigo e com você, independentemente da sua função. Porque quando você olha para a igreja, na qual eu e você estamos aí inseridos, você pode ler 1 Coríntios capítulo 12, que diz assim, ó, eu vou até ler aqui, ó, eu vou pegar aqui o versículo 4, que diz assim, ó, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E aí ele diz, porque um é dado, não é? Mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e assim vai indo. Mas ele chega lá, no versículo 11, diz assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas através de cada um de nós. Então, é lógico que quando ele chega no versículo 27, ele diz, ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Então, um está ligado no outro. E quando ele diz isso, ele fala assim, vamos lá. Se disser o pé, versículo 15, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Entendeu? E assim, queridos, ele até diz, dá para ler mais. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Ok? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Aí ele diz, não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Por que eu estou lendo isso daqui? Para que você entenda que quando ele, no versículo 28, fala, um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois operações de milagres, depois dom de curar e tudo e tal. Aí ele fala, porventura são todos apóstolos? Não. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? Lógico que não. Operadores de milagres? Não. Tem todos dom de curar? Também não. Ok? Então,
ele está aqui deixando claro que cada um tem uma função no corpo, tá? Então, naquela função, esta pessoa, ela está designada para fazer aquilo. E naquela outra função, essa outra pessoa está designada para fazer aquele outro item. Mas o mesmo espírito é aqui com essa pessoa, o mesmo espírito é ali com a outra pessoa. Então o que cada uma dessa precisa, tanto essa como a outra? Ela precisa simplesmente só depender do Espírito Santo, que é o mesmo que está em todos. E ponto final. É isso que a Bíblia nos orienta. Agora, para todos nós que cremos em Jesus, para todos nós que cremos em Jesus, queridos, a nós foi dado a autoridade de pregar o evangelho, de expulsar demônios, não é? Até mesmo de orar, de interceder, somente dependendo do Espírito Santo e ponto final. Se você, nesta caminhada, depende de algo mais para se proteger e para fazer algo do que o Espírito Santo, isso é idolatria, compreende ou não? Então, eu preciso do apóstolo, sim, eu preciso do pastor, sim, eu preciso do mestre, sim, eu preciso daquele que tem um dom naquela área, sim. Por quê? Porque Deus chamou eles para aquela área para nos ajudar. Agora, e eu? Eu agora, para tudo que eu for fazer, eu tenho que depender de uma cobertura espiritual, de uma autorização de alguém. Então, as pessoas que acabaram se confundindo, que cobertura espiritual tem a ver com hierarquia e com autoridade, não. Por quê? Porque é o mesmo Espírito. Então o Espírito Santo, ele não é diferente, mais forte ou menos forte ou mais fraco, numa pessoa e no outro ele é mais forte, nesse aqui é mais fraco e no outro não é tanto assim. Não, é o mesmo Espírito. Isso não muda com o Espírito Santo. Entendeu? Então, em todas estas funções, qual é a dificuldade na grande maioria, e por isso que acaba ficando presas e dominadas e acabam sendo escravas desse ensino errôneo? Qual é a dificuldade? É porque elas não conhecem a verdade, entende? Então, o próprio Deus, independentemente da função que ele separou como dom a essa pessoa no corpo de Cristo, a todos é dado esta ordem de conhecer o cabeça que é Cristo, de estudar a palavra de Deus, de estar orando, de estar jejuando, de estar lendo a palavra. Para quê? Para que não seja enganado. Compreende? Então, quando você está claro da verdade, você entende e respeita e se submete àquela pessoa que tem um dom naquela área. Então ela fala, bem, essa área aqui é uma área que eu não domino. Então, eu sou humilde o suficiente para pedir ajuda para que essa pessoa me ajude. Ok? Isso é diferente do que em tudo. Em tudo, se aquela pessoa não me proteger com a sua cobertura espiritual, eu não posso fazer aquilo que o Espírito Santo pediu para mim fazer. Entende? Então, queridos, eu creio que ficou claro. A nossa cobertura espiritual é somente o Espírito Santo que está dentro de nós, que tem o Pai, que tem o Filho, Jesus Cristo. Entendeu? Que é a nossa cobertura espiritual? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ponto. Quem está agindo hoje aqui, neste momento, é o Espírito Santo, que é o outro Consolador. Jesus também está com ele? Está, porque é o Deus triuno. Eles são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está agindo, está dentro de nós. Então é Ele, Deus, que é a nossa cobertura espiritual e mais ninguém. Entendeu? Então tem que separar uma coisa da outra. Você tem que separar dom, você tem que separar função, você tem que separar aquilo que Deus separou para
aquele membro para aquele membro. Mas é o mesmo Espírito que está agindo em todos. Agora, se você depender para fazer a sua parte, que Deus já te deu autoridade para isso, você depender de uma cobertura espiritual e não do Espírito Santo, isso é idolatria, amados, tá? Então, a gente, pela misericórdia do Senhor, tem ficado claro disso, e a gente também quase caiu aí nessa linha de pensamento, mas a gente, antes de começar a fazer isso, nós temos que orar aí para as Escrituras e entender que a nossa única cobertura espiritual é o Espírito Santo, o Pai e o Filho. Amém, queridos? Se inscreva no canal, né? Se você entendeu que essa mensagem te ajudou, mande também para outros que Deus colocar no seu coração. Escreva no comentário aqui o que você acha, tá? E eu retorno aí, falando aqui abaixo nos comentários, eu também escrevo, respondo, sem problema nenhum, tá? Mas não se deixe dominar, porque por mais que a pessoa não teve essa intenção, mas atrás de tudo isso é um domínio. Se a pessoa percebeu, já percebendo, a verdade é essa. É ou não é verdade? Você está dominado, você está escravizado. O que é isso? Você depende de um homem para fazer algo que Deus mandou fazer, mas você, se não tiver autorização dessa cobertura espiritual, você não vai. Então, quer dizer, e se essa cobertura espiritual que não existe, ela está em falha? Eu li para vocês aqui, né? Que a igreja em Éfeso, o próprio Senhor Jesus falou, vocês estão detectando até quem são falsos apóstolos. Então imagine alguém que hoje ele se submete a um falso mestre, se submete a um falso apóstolo, se submete a um falso pastor, porque senão eu vou estar em rebeldia e ele é minha cobertura espiritual. Amados, eu tenho que falar aqui, né? É muita coisa, mas eu tenho que falar aqui. Tem gente que às vezes para sair de um lugar que ele já sabe que está absolutamente errado, tem muita coisa errada, ele ainda vai lá e pede a bênção. Ah, se esse pastor não me abençoar, eu não vou para outro lugar ou para outra denominação. Eu preciso da bênção dele. Aí eu falo, gente, como que você quer a bênção de alguém se esse alguém, ele está contra Deus? Ele não vai estar te abençoando, ele vai estar te amaldiçoando. Mas não, ele está tão preso, ele é tão escravo, ele está tão dominado com esses ensinos que ele fala, bem, eu preciso da bênção do meu pastor, né, para mim ir para outro lugar. Então isso é idolatria. O que você precisa é da direção do Espírito Santo. Ele te mostrando o que você tem que ir e para onde você vai. Querido, o Espírito Santo, ele é o que governa tudo. Né? Cristo não é o cabeça? Ok. Da igreja? É. Então você tem que pedir a bênção do Senhor e não para homens. Entendeu? Se você saiu de lá e ainda foi porque você viu coisas que não devia, eu até falei para a pessoa uma vez que falou isso para mim, eu falei, tá, você pediu bênção para alguém que você detectou que ele está errando, em pecado e ainda ensinando coisas que não tem nada a ver. Quer dizer, que bênção que você quer desse homem? Você tem que orar por ele para ver se ele se arrepende. Aí a pessoa, meu Deus do céu, como que a gente, de fato, é preso com essas coisas, tá? Então, queridos, biblicamente falando, não tem cobertura espiritual dos homens e de mulheres. Nem tem esse termo, tá? Aquele que te protege é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Amém? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, fique com Deus.